Bom, vamos dar continuidade agora à terceira e última parte do vídeo, onde eu vou responder as perguntas, tá bom? Na caixa de dúvidas que eu tenho aqui, ó, tem 16 perguntas e nenhuma, eu fui ver uma por uma, nenhuma fala sobre mediunidade. Então, eu não vou responder nenhuma delas, tá bom? Vou pegar alguns questionamentos que me fizeram já, algumas dúvidas pertinentes, e eu vou responder também as perguntas que deixaram lá no grupo, que também são bem pertinentes e interessantes. Então vamos lá. Como eu já falei sobre mediunidade no outro vídeo, as definições, não vou ficar perdendo muito tempo, vou ser um pouquinho mais direto. Então vamos lá. A primeira pergunta que fizeram lá no grupo foi: como você evoluiu tanto ao ponto de conseguir prever as consequências das suas escolhas? Tá. Primeiro, vamos só dar um adendo, né, que não é evoluiu, mas sim progrediu. Ou seja, como você progrediu tanto ao ponto de conseguir prever as consequências das suas escolhas. Então vamos lá. Então vamos começar a quebrar algumas crenças que as pessoas têm. Primeiro, é impossível prever futuro. Ninguém consegue prever o futuro. Só Deus sabe o futuro das coisas. Só Deus sabe os destinos, qual é o final de tudo, de cada pessoa, de cada ação, tá? Só Ele sabe. Se tiver algum médium, algum espírito que fala, eu vejo o futuro, eu sei o que vai acontecer, eu sei o final das coisas, mentira. O único que sabe o futuro com exatidão é Deus. Ponto. Não tem mais questionamento sobre isso. Beleza? Tá, se só Deus sabe o que vai acontecer, o final das coisas, então como você consegue antecipar os acontecimentos? Talvez esse seja o questionamento mais correto. Só que a pergunta ela é bem clara. Como eu progredi tanto? Tá? Como eu progredi tanto? Me dedicando, me aperfeiçoando, me observando, melhorando minhas condutas, meus pensamentos, estudando muito. Li muitos livros dos espíritos, debati com as pessoas, estudei, criei grupos de estudo, uma coisa que eu quero fazer. Quem tiver interesse, tá? Conversa comigo que eu quero montar um novo grupo de estudo mesmo, de aprofundamento para expandir a consciência espiritual, colocando em práticas, em ação, as coisas que eu aprendi. Então foi através desse autodesenvolvimento, dessa autocompreensão, dessa autobusca que eu comecei a ter uma expansão espiritual um pouco maior. Um pouquinho, bem pouco. Eu não sou nada, tá? Eu não sou exemplo, não sou nada. Mas foi um pouquinho de expansão que foi me permitindo observar as coisas de outra forma, ver a vida de outro jeito. E com o tempo, não vou contar minha história aqui, talvez não seja o momento, tá? Mas quem sabe um dia eu conto uma história ou alguém que já conhece fale. Mas houve sim um processo que eu passei, houve momentos que eu pude escolher, mas tudo isso, essas escolhas eu cheguei através da minha dedicação, de eu querer. De eu realmente querer me tornar útil para a sociedade, ser uma ferramenta útil, de me aperfeiçoar, de ser melhor, de ser exemplo, de compreender, de conhecer, ser curioso, de ser questionador. Foi tudo isso que promoveu o meu progresso pessoal. Ninguém ficou me insistindo, falando, você tem que fazer aquilo, não sei o quê, é sua missão, é sua propósito. Não, ninguém. Nem os mentores, nem os espíritos, nem familiar, nem ninguém me obrigou a nada. Tá? Foi uma busca pessoal minha por mim. Tá bom? Então foi assim que eu fui progredindo ao ponto de eu conseguir, através das minhas conquistas pessoais, ter essa expansão de consciência para observar a vida e as coisas de um outro ponto e saber as consequências das coisas, tá?
Então, eu vou ser bem assim, cirúrgico nas perguntas. Eu não vou ficar indo além. Se eu respondi, beleza. Se eu não respondi, pode perguntar novamente de outras formas. Próxima pergunta. Você saber as consequências das escolhas não afeta você progredir? Progredir, pois você não erra? Quem disse que eu não erro? Acho que errar é a coisa que mais acontece, tá? Você saber se antecipar a certas ocorrências, tá? Você só não significa que você não vai passar por certas dificuldades. Não significa que você também não vai errar. Você não sabe tudo. Nem tudo você consegue observar. Nem tudo é permitido você analisar. Não é assim, eu sei a minha vida inteira, eu sei tudo o que vai acontecer. Não sei. Certas coisas sim, tá? Que me é permitido. Quando eu dou orientação para as pessoas, só me é permitido observar aquilo que for útil na busca da pessoa, para entender as suas dores e saber qual caminho ela deve seguir para que não haja mais frustração e que ela saia daquele problema ou ela consiga aquilo que ela esteja buscando. Então eu não vejo a vida inteira da pessoa. Poderia? Hoje eu poderia. Faço? Não, não faz sentido. Eu perder tempo, um desgaste mental. Depois eu vou falar sobre desgaste nesse vídeo. Não faz sentido eu ter esse desgaste energético e mental para uma coisa que não vai ser útil. Isso é um aprendizado, entendeu? Focar apenas naquilo que a pessoa busca e não ser curioso. Você não pode ser curioso. A partir do momento que você começa a se utilizar da mediunidade de forma errada, isso é cortado. A própria espiritualidade vai lá e poda. Então, é uma responsabilidade, é sério. É uma ferramenta útil. Então, nem tudo é mostrado e nem tudo é dado de saber. E a gente nem deve saber, senão a gente mesmo vai burlar. A gente mesmo acaba tomando as atitudes erradas por não querer ter que passar por certas situações. Então, não. Não afeta a nossa evolução, porque a gente vai ter que passar por aquela consequência, querendo ou não. Tá? E qual é o sentido disso? Todos. Eu sei, por exemplo, vou dar um exemplo assim, um exemplo. Vamos supor que eu não sei nadar. O André não sabe nadar. Mas está na minha programação que daqui 2, 3, 10 anos eu vá ter que atravessar um rio. Um rio para eu poder chegar do outro lado e continuar a minha vida. Eu sei que vou ter que, daqui a alguns anos, eu consegui observar, foi permitido, que daqui a alguns anos eu vou ter que passar por aquele rio. Os meus movimentos, as minhas escolhas vão conduzir aquilo. Porque é o melhor caminho que tem que tomar. Mas vou ter que passar por aquele rio de qualquer jeito. Então o que acontece? Ao invés de eu ter que, chegar no momento que eu tiver que atravessar o rio e aquilo me pegar de surpresa, eu não sei nadar, eu não sei fazer, e agora que eu vou, entrar em desespero, o que acontece? Me dá a oportunidade de eu me preparar, de eu aprender a nadar, ser um bom nadador, me aperfeiçoar durante todo esse tempo, para quando chegar o momento, aquele rio não ser algo desesperador. Ser uma coisa que eu consiga lidar de forma muito mais fácil. Consiga atravessar sem me afogar, sem medo. Eu sabia a força que vou ter que utilizar, a forma correta de atravessar a correnteza. Então, isso me antecipa certos problemas para que eu me aperfeiçoe. Isso não evita que eu tenha que passar por certas provas, tá? A programação, ela é assim perfeita. As nossas escolhas vão levando a certas programações de coisas que vão acontecer. Agora, o que define essas provas, se ela vai ser fácil ou difícil, é o quanto a gente se prepara para elas. O quanto a gente se aperfeiçoa durante esse tempo, para quando chegar esse momento, ela ser fácil ou difícil. Então, essa propriedade mediúnica que me foi permitido, que Deus me permitiu ter, é para isso. Para eu me aperfeiçoar. E ajudar as pessoas a se aperfeiçoar, a aprender, a lidar com as dificuldades, a compreender a situação, para que quando chegue às suas provas, certo?
ela seja a forma mais fácil possível. Ela consiga lidar, consiga passar, superar e seguir em frente. É isso. Então, não. Saber antecipar as coisas não faz com que eu não tenha que passar pelas provas. Ou não faz com que a pessoa não tenha que passar por aquelas provas. Se ela tiver que passar, ela vai passar. Aí já me perguntaram, pô, André, mas você já não tentou desviar? Já. Só que quando você tenta desviar, a prova é muito mais difícil. Só que você não vai aprender o necessário e lá na frente você vai quebrar a cabeça. É sempre assim. Você vai aprender da forma mais difícil. Então não vale a pena. Então, eu sempre falo que as minhas propriedades mediúnicas servem muito para mim. Para eu entender, para eu aprender, para eu me aperfeiçoar e eu ajudar as pessoas. Ponto. Acabou. Tá bom? Então, isso não afeta a minha evolução. Pelo contrário, ela adianta a evolução. Aqui está como evoluir, né? Mas ela adianta o meu progresso. Ela faz com que eu progrida muito mais rápido. E também ajude as pessoas a progredir mais rápido também. Entendeu? Não tenha que esperar a situação para aprender a lição. Aprenda a lição antes. Se você aprender a lição antes, talvez aquela prova nem faça mais sentido existir. E o caminho se torna cada vez mais simples. Olha que não é interessante isso? Bom, espero que tenha respondido. Se não respondeu, mesma coisa. 3. Você tem noção, entre aspas, do dom que recebe ao progredir? Exemplo. Você tem noção das consequências das suas escolhas? Sim. Essa propriedade mediúnica, essa presciência da forma como me foi permitido ter, me dá total noção de todas as consequências das escolhas que eu posso ter ou que a pessoa pode ter, mesmo que ela ainda não tenha tido aquele movimento. Se ela só pensou, pô, eu tenho 2 empregos, eu tenho 2 oportunidades de emprego, não pensei em nenhuma. Essa presciência me permite saber quais serão as consequências dessa escolha e dessa escolha. E quais os melhores caminhos a tomar. Tá? Sem evitar as provas. Sem ter que evitar passar pelos aprendizados. Isso é importante deixar salientado. Não é para evitar os problemas. É para ajudar com que enfrente os problemas da melhor forma possível. Tá? Eu não livro ninguém de... Eu não contorno o caminho de ninguém. Nem posso fazer isso. Nem tem como, pra falar a verdade. Só ajudo as pessoas a ter as escolhas mais sábias. E passo pelas provas de uma forma mais consciente, mais esclarecidas. Então, sim, quando eu ajudo as pessoas, me é permitido saber todas as consequências das suas escolhas. Então eu consigo... não vou explicar como me vem, talvez num outro vídeo, porque também não me perguntaram. Se me perguntar, eu explico. Me aparece exatamente todas as reações, né? Eu não vejo começo, meio, fim. Eu vejo o final daquela reação. Se vai dar certo ou não. Se vai ser o melhor ou não. Entendeu? Se a pessoa vai conseguir passar ou não para a situação, ou se ela tem alguma coisa a aprender antes. Um exemplo. Vou dar um exemplo básico. Teve uma mulher que eu fui dar orientação, que ela queria muito, muito ter o emprego dos sonhos lá na Nestlé. O sonho dela é trabalhar na Nestlé. Tá? Todo mundo tem o direito de ter seus sonhos e conquistar. Mas me veio na cabeça, eu não vou explicar como é essa mecânica, talvez em outro vídeo, mas me veio, vou falar na cabeça para ficar mais fácil de entender, para não ficar entrando em detalhes. Também não interessa, porque não faz parte da pergunta. Me veio na minha cabeça, tipo, ela precisa parar de fumar. Só isso. Só me veio isso. Aí eu olhei assim, ela não tinha me falado que ela fumava. Aí eu falei, beleza. Aí eu pensei em como falar isso pra pessoa, né? Falei, bom, é o seguinte. Para você conseguir o seu emprego, você vai ter que mudar alguns hábitos. E talvez um hábito importante é o parar de fumar. Talvez o cigarro possa ser um impedimento para sua saúde, possa te impedir de fazer certas escolhas ou não sei.
Talvez o parar de fumar possa ser a porta que lhe falta para atingir seus objetivos. Beleza? Então, eu dei essa orientação para ela, só que ela não aceitou. Ela falou assim: não, para mim isso não faz sentido. Se eu fumo, para mim é normal. Meu pai fumou a vida inteira e não morreu por causa disso, então acho que não é isso. Tá bom, a pessoa tem direito de não concordar. Só que o que aconteceu? Passou um tempo, ela conseguiu um emprego na Nestlé. Conseguiu. Só que tinha um pequeno porém. Ela tinha que passar no meio da fábrica da Nestlé. E lá é um brinco. Não pode ter um pingo de sujeira. Tá? Não pode ter um pingo. Então, ela foi forçada a parar de fumar para se manter no emprego. Ela foi forçada. Então, ela estava no emprego dos sonhos, só que ela teve que parar de fumar porque a sala dela tinha que passar no meio da fábrica. Então, a orientação estava correta. Se ela não parasse de fumar, aquilo poderia ser um impedimento na vida dela, seja de saúde ou de outras portas que podiam surgir. E ela parou de fumar graças a esse movimento. Então, isso foi um exemplo de como vem. Me vem a informação, ó, ela precisa parar de fumar. Não é um espírito me falando. Me vem, parece que está aqui minha informação. Ela precisa parar. Entendeu? Quando é um espírito é diferente. E assim, você vai entendendo as consequências. Isso foi logo no começo, quando eu comecei a aprender, logo nos primeiros passos. Depois, essas informações começaram a se aperfeiçoar com o tempo, ser mais claro, mais completo, e assim sucessivamente. Tá? Então, ela teve que passar pela prova, pelo esforço de parar de fumar. Então, isso não evitou as provas dela. Só que forçou ela a ter que parar para manter o sonho de trabalhar na Nestlé. Entendeu? Então foi conduzido de certa forma a ela tomar aquele caminho para que ela parasse de fumar e evitasse um problema futuro. Beleza. Quarta pergunta. Então, me perguntou qual seria o objetivo, o que eu ganho com isso. Acho que eu já expliquei isso no vídeo anterior, então não vou entrar em detalhes sobre isso, tá bom? Acho que os ganhos, eu falei sobre ganhos, tem sim, tem méritos, desde que a gente faça um trabalho sério, sem pretensão, tá bom? Então não vou entrar muito sobre essa questão, que já está explicado no vídeo anterior. 5. Você acredita que precisa errar ou sofrer para progredir ou evoluir? Eu acho que é isso. Não. Na verdade, assim, errar faz parte. Todo mundo vai errar. Não existe aprendizado sem um erro. Faz parte. O errar faz parte. Tá? Isso não é pecado, não é mal. Todo mundo vai errar. Senão não tem experiência. Se ninguém errar, todo mundo só vai saber um lado da experiência. Só Deus não erra. Então todo mundo só vai saber um lado da experiência. Não vai ter o outro lado da experiência, do medo, da insegurança, do erro. Então errar faz parte do progresso. Tá? É mecânica. A dificuldade é mecânica. Tá bom? Agora, se manter no erro é opcional. Ok? Mesma coisa sofrer. O sofrimento, na verdade, é uma imaturidade do espírito, uma imaturidade de compreender a situação, certo? E emocionalmente ao sofrimento, devido a uma imaturidade. Faz parte. É um aprendizado. Mas depois que aprendeu, se manter no sofrimento, aí se torna uma opção. Ok? Mas não é preciso. Não é uma regra ter que errar e ter que sofrer para progredir. Não é regra. Tá? Se você entende que certas situações não... Sabe? Você já entende que aquilo é errado, que aquilo é certo, que não precisa, você não precisa passar por aquela prova. Você não precisa passar por aquela situação. Entendeu? Então, não é obrigatório. Ok? Você passar por todo o sofrimento, por todos os erros. Você aprende e você
você entende, você tem clareza daquilo que é certo e do que é errado, e você vai progredindo através de acertos e erros, sofrimentos ou não, e você entende, entendeu? Através do bom senso, né, uma construção de bom senso, o que é certo ou errado. Então você não precisa pular da montanha para saber que aquilo é errado, que aquilo vai te matar. Um exemplo. Você já sabe que, tipo, aquilo, se eu pular da montanha, não é certo. Então você não precisa pular para saber. Entendeu? Para evoluir, para entender, para aprender. Então você vai desenvolvendo sua inteligência, sua compreensão através das experiências, da observação dos outros. Se eu observei o outro que fez um movimento e não deu certo, por que eu vou fazer esse mesmo movimento? Vou aprender com o erro dos outros. No livro dos Espíritos fala sobre isso, entendeu? Que a gente pode sim observar os outros, o movimento, os acertos e os erros, e fazer parecido. Isso entra a parte da sabedoria, beleza? Então é isso. Acho que são as cinco questões, tá? E tem uma questão a mais. Tem uma questão a mais que foi debatido no outro grupo, né? Até conversei com o Fábio. Se perguntaram se existe limite para a gente poder expandir nossa espiritualidade. Se tudo isso tem um limite físico. Tem um limite, tá? A gente não pode saber tudo, nem tudo nos é dado saber e também nem tudo nos interessa agora. A gente vai tendo mais compreensão conforme a gente vai desenvolvendo. Não adianta eu saber uma informação que para mim não faz sentido. Vai ser tempo perdido. Entendeu? Então a gente vai aprendendo conforme, a gente vai tendo esclarecimento, um progresso conforme o nosso desenvolvimento intelectual e moral. Conforme a gente vai aprendendo, a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai se melhorando, vai expandindo o nível de conhecimento que você tem. Tá? Agora, a questão era o quê? Se a mediunidade ela gera um limite físico, um desgaste físico. Seria isso. Esse questionamento começou em 2019, tá? Quando eu dei aula de esclarecimento mediúnico. Foi um ano de curso de esclarecimento. Aí teve um filme do Chico, onde ele estava psicografando e começou a sair sangue do olho dele. Aí perguntaram para mim, André, existe algum limite físico para a mediunidade? Ou aquilo foi uma condição física de uma doença que ele já tinha? Na verdade, um pouco dos dois, tá? Ele já tinha uma deficiência, Chico Xavier já tinha uma deficiência ocular, e o forçar, não é que força, né? Ele usa muito a mente, muito o cérebro ali, para processar a informação. Então acaba tendo um desgaste físico. E isso vai fazendo com que, no caso dele, o olho dele, as veias do olho começou a estourar e sair sangue. Acontece. Então, mas vamos lá, não vamos ficar com medo também, né? Não é assim também. Mas é interessante porque foi uma pergunta pertinente. Até acho que já conversei com o Fábio sobre isso. E é o seguinte: quando a gente está trabalhando com os espíritos, com mentores, espíritos um pouco mais esclarecidos, você não sente desgaste. Pelo contrário, se sente leve, gostoso, é harmonioso. Se sente energizado. Entendeu? Ao final do processo mediúnico. Então não tem desgaste, não tem físico, nada. É um processo bem gostoso. Quando você está lidando com um espírito mais inferior, você acaba tendo que doar mais energia, desgastar um pouco mais de energia do seu fluido mesmo para harmonizar o que está acontecendo ali no momento. Então é natural você se sentir um pouco mais desgastado, mais cansado, com sono, tendo que tomar uma água, uma fluidificação, ou comer um chocolate, ajuda bastante, para repor um pouco as energias. Então há esse desgaste. Por isso que não é interessante ficar toda hora trabalhando com mediunidade, ainda mais que você não sabe ainda controlar, não entende ela. Então não faça isso, tá? Esteja dentro de um centro, dentro de um lugar controlado, com as pessoas que saibam o que estão fazendo, tá? E outro cenário é quando você utiliza da sua própria, sem mentor, sem ninguém, você utiliza da sua própria energia, seus próprios fluidos para estar gerando aquelas informações mediúnicas. Então você está usando de você para você mesmo. Nesse caso, o desgaste ele é muito grande, porque seu cérebro está tendo que processar muita informação sozinho, tá?
por muito tempo, e isso vai desgastando sim seu físico. Então a pessoa, você vê às vezes a pessoa é abatida, com olheira, suando, às vezes com pressão baixa, porque está desgastando muito fluido, ok? Por isso que também não se deve trabalhar mediunidade sozinho, sempre em grupo, com pessoas responsáveis no centro espírita, tá bom? E nesse curso, o pessoal queria entender como isso, o quanto isso desgastava, porque eles não entendiam. Eu falei, André, tá, mas realmente desgasta tanto? Aí eu falei o seguinte, vou mostrar para vocês o que acontece com o corpo humano quando a gente passa, pelo menos eu, quando eu passo muito tempo com a minha mente, trabalhando, processando informação do plano espiritual, analisando linhas de tempo. Aí eu falei assim, presta atenção. Então eu estava fazendo foi concedido para mim, certo? Até um certo limite, fazer essa experiência comigo mesmo, para mostrar para as pessoas que mediunidade é uma coisa que precisa de muita responsabilidade, tá? Não é uma coisa que você vai sair fazendo, sabe? Tem sim uma responsabilidade, é sério, não é uma brincadeira, tá? Por isso que precisa de muito estudo, aperfeiçoamento, muito controle, ok? Saber seus limites, principalmente saber seus limites. Se você não souber seus limites, nem começa, tá? Então, eu me concentrei, chamei uma pessoa durante esses estudos, né, de esclarecimento mediúnico, e eu comecei a me conectar. Eu comecei a analisar de uma forma livre as linhas do tempo dessa presciência da pessoa. Então, eu vou mostrar aqui, ó, não, aqui, tá? Vou colocar uma foto que tiraram, são 3 fotos, foram 3 estágios, que tiraram de mim no dia, para mostrar o quanto isso, usar o seu cérebro para processar muita informação mediúnica, o quanto isso desgasta do seu físico. Então vai aparecer aqui do meu lado uma foto do meu olho, como ele estava ficando. Então depois de meia hora, foi uns 20, 30 minutos, direto, trabalhando sem parar. O meu olho ficou assim, ó. Como vocês podem ver, aqui na lateral começou a ficar vermelho. Tá vendo? Na verdade, a minha mente estava desconectada um pouco da matéria. Eu estava apenas processando informação ali da linha do tempo da pessoa, coisa mais espiritual. Então, vocês podem ver que no canto aqui do meu olho começou a já ficar vermelho. Começou a forçar muito. E isso foi depois de uns 20, 30 minutos. Depois de uma hora direto, sem parar, processando informação, meu olho ficou assim. Não sei se vai dar para vocês verem. Mas vocês podem ver que ele começou a ficar mais vermelho. Tá vendo? Isso foi depois de quase uma hora. Sem parar. E depois de uma hora e meia, é assim que estava meu olho, ó. Deixa eu aumentar aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui foi depois de uma hora e meia só trabalhando, usando só minha energia. Não tinha mentor, não tinha ninguém. Era eu comigo, tá? Olha como ficou meu olho. Começou a quase estourar os meus vasos. Se eu continuasse além do meu limite, ia começar a estourar os vasos interiores, como já aconteceu, e sair sangue. Porque a gente leva o nosso cérebro a um outro limite de processamento de informação. Então, o seu corpo começa a esquentar, superaquecer, porque é muita informação para o nosso cérebro. Então, por isso que existe sim um limite físico que a gente tem que respeitar, tá bom? Eles tiraram essa foto e depois de uma hora e meia, os próprios mentores encerraram, minha cabeça já não processava mais nada e aos poucos fui voltando ao estado normal, tá? Então, é sim. Então, para vocês verem que mediunidade é uma coisa séria, tem certos limites, temos que aprender a respeitar. Isso aqui só foi uma experiência que me foi permitido fazer. 2 vezes apenas que eu fui além do limite e estourou os vasos do meu olho e começou a sair sangue. Então, é sim uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, tá bom? Claro que isso aqui foram exemplos extremos, foi extremo, assim. Não é uma coisa que se acontece, isso não acontece, tá bom?
Foi só para mostrar que sim, se a gente exagera, tudo que a gente faz com exagero faz mal. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o Chico Xavier. Ele usava tanto ali o processamento do cérebro dele, do corpo dele, que o corpo começa a esquentar, as veias começam a dilatar e começa a estourar as veinhas e começa a sair sangue. E como ele já tinha um problema da visão, tudo mais, isso facilitou muito mais esse processo. Então, é isso. Essa era uma dúvida que ficou. Eu não tinha essas fotos, eu tive que procurar com as pessoas essas fotos, mas para mostrar que a mediunidade, sim, é uma coisa que requer muita responsabilidade, muita dedicação e autoconhecimento. Então não vamos pegar e ficar, sou médio, vou ficar saindo por aí. Não é assim que funciona. Temos que estar dentro de um lugar sério, aprendendo, estudando, conhecendo o nosso limite, entendeu? Sabendo se utilizar dessa ferramenta, porque se essa ferramenta quebrar, acabou. Aí você se torna inútil. Não vale a pena. Tá bom? Então, é uma forma de mostrar, sim, que podemos ter muita coisa, muitas facilidades, isso pode nos ajudar muito, mas a gente tem que ter parcimônia, bom senso, tá? Saber nossos limites, nos cuidar fisicamente, alimentação, saúde, tá? Se a gente fizer tudo isso certinho, meu, o céu é o limite. Vocês vão conseguir ter. Esse exemplo que eu dei é a minha faculdade, é como para mim foi apresentado a minha faculdade mediúnica. Não quer dizer que vocês serão iguais. Pode ser que de outras formas você atinja os mesmos ou até melhores objetivos que o meu. Entendeu? Então, é isso. Então, é isso que eu quero deixar claro. Mediunidade é algo sério. Tá? Não é uma brincadeira. Mas é uma coisa que você não precisa ter medo, não precisa ter receio de fazer, de experimentar, desde que seja num lugar sério, num ambiente com pessoas que saibam conduzir. Ok? Lá no centro espírita, tem aulas de desenvolvimento mediúnico, tem professores aptos, e é com eles que vocês vão trabalhar isso, vão conhecer, vão entender. Entendeu? Então é isso. É para mostrar que existe, que pode, que também existem limites, também existe consequências, a gente ir além. A gente tem que respeitar esses limites, saber entender como funcionam essas mecânicas. Então, é um processo interessante. Ok? Então, respondendo essas dúvidas do pessoal daquela época, e até do Fábio, quando a gente teve essa conversa, o nosso corpo ele tem um limite, sim. O nosso corpo físico tem um limite. Quando a gente trabalha sozinho. Onde a gente trabalha de nós com nós. Nós utilizamos sem um auxílio de terceiros. Tá bom? Quando estamos com os mentores, com outros espíritos que auxiliam, você nem sente desgaste. É muito harmonioso, é muito gostoso, na verdade. Tá bom? Então não precisam ter medo. Eu só mostrei isso para mostrar a responsabilidade. Tá bom? Que é sério, não é uma coisa, não é uma brincadeira. Claro que para chegar nisso que eu mostrei, são anos e anos de trabalho aí, de desenvolvimento, de aprendizado, de estudo. Ok? Mas é isso. Então espero que tenha esclarecido. Qualquer dúvida que tiver, podem me chamar, podem se esclarecer. Se eu não souber responder, se eu falar alguma coisa besteira, a Rosina tá aí. Ela também vai poder nos orientar de uma melhor forma. E é isso. Qualquer dúvida, é só chamar.